bem-vindos ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast em Brasília. Estou hoje aqui com a repórter Sofia Aguiar e nós vamos entrevistar o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ministro, obrigada por nos receber aqui no Palácio do Planalto. Olá, Lorena. Olá, Sofia. É um prazer conversar com todos que nos acompanham. Ministro, vamos começar com o assunto da semana. A gente teve aí nessa semana a devolução da MP do PiscoFins pelo presidente do Senado, né, de parte dela ali, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que era uma MP importante para a equipe econômica, foi a solução encontrada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para compensar a perda de arrecadação com a desoneração. Como que o senhor viu essa questão? O senhor viu isso como uma derrota para o governo? Eu vi como uma iniciativa do presidente do Senado para criar um ambiente de negociação, tanto da graduação do processo de reoneração dos setores econômicos para os municípios, mas qual que é a fonte de compensação. Vocês sabem, né, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um prazo para o Executivo e para o Congresso Nacional, 60 dias a partir do dia 20 de maio, para que o Executivo e o Congresso Nacional aprovassem uma lei que respeite aquilo que está estabelecido na Constituição e na LRF. Que toda vez que você vai reduzir a receita da Previdência por algum motivo, você tem que mostrar uma fonte de compensação. Desde o começo, a estratégia do governo qual que era? E conversamos e anunciamos isso, ou seja, nós aproveitaríamos a iniciativa do Senado, que tem um projeto de lei apresentado pelo senador Efraim, que estabelece ali exatamente o acordo que foi construído no STF de como que é essa reoneração gradual e que na tramitação, com a relatoria do líder do governo, o senador Jacques Wagner, seria apresentado ali durante a tramitação do projeto de lei, tanto a proposta final da reoneração gradual para os setores econômicos e para os municípios, como qual é a fonte de compensação. Da atitude do presidente Rodrigo Pacheco, eu acho que ele tomou uma atitude para criar um ambiente melhor de negociação, de discussão lá no Senado. Agora o relator, senador Jacques Wagner, está junto conosco, junto com o Ministério da Fazenda, junto com o conjunto do governo, a Casa Civil, vai acompanhar o debate lá no Senado e a gente torce para que os setores econômicos, o conjunto do Senado construa ali, naquele ambiente, a solução para isso, né? O que não pode é existir uma irresponsabilidade fiscal, que seria dar um benefício que reduza a contribuição da Previdência sem apontar uma fonte de compensação. Esse governo, o presidente Lula, a nossa equipe econômica, todo o governo, sempre vai buscar garantir essa combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal para a gente consolidar o esforço de recuperação da saúde das contas públicas. Ministro, muitos falam que falta uma negociação do governo, que o governo já deveria ter fechado um acordo sobre a compensação quando fechou o acordo para manter a desoneração. O senhor concorda com essa visão? E ainda, o senhor acha que faltou uma articulação política do próprio governo? Não, eu acho que primeiro as pessoas precisam lembrar que quando foi feita a negociação sobre a gradação dos setores econômicos, você tinha um prazo para fazer. Você tinha que ir até o dia 20 de maio construir qual que seria a proposta de gradação, né? Então, naquele momento, não tinha nem espaço e tempo para construir qual que seria a fonte de compensação. Tanto os setores econômicos não propuseram a fonte de compensação, quanto não teve esse espaço. E o próprio STF, ele deixou claro que essa fonte de compensação deveria ser determinada através de uma nova lei. Então, não ia ali o STF decidir qual seria a fonte de compensação. Ele passou a bola para o Executivo, para o Congresso Nacional, no tempo de negociação. E agora nós estamos no tempo de negociação. É importante todo mundo saber que tem um prazo. Foi dado um prazo pelo STF, o Ministério da Fazenda construiu uma proposta. As pessoas às vezes sugerem outras propostas de fonte, mas se esquece que tem que ser uma fonte perene, permanente, porque é uma queda da arrecadação da Previdência. Então, às vezes aparecem propostas, vamos fazer uma redução, por exemplo, numa despesa. Isso não é proposta, isso não é fonte suficiente pelo que estabelece a LRF para uma redução que vai ser permanente. Então, você tem que ter uma proposta, uma fonte permanente. Agora está no espaço do Congresso Nacional e vamos acompanhar essa negociação. Mas o senhor acha que faltou articulação política? Antes de enviar a medida, por exemplo? Não, foi o tempo para construir preparar isso. O cenário. Não, a articulação política que foi definida
é que estava, desde o começo, na mão do relator, a construção dessa proposta, sempre negociando com o Congresso Nacional, com os setores econômicos. Então, a estratégia da articulação política está mantida. Ou seja, a produção desse texto vai ficar sempre a cargo do relator. E agora, o que teve foi uma reação que solicitou para o presidente do Senado essa retirada, criando, na minha opinião, a partir da retirada, um ambiente para no Senado poder avançar essa negociação. Ministro, depois que a MP foi enviada, inclusive no momento que ela foi publicada, o ministro Fernando Haddad estava fora do país, né? E o governo logo deixou de defender o texto. Assim que houve uma reação ali do empresariado, uma reação dos próprios parlamentares, o governo não saiu em defesa desse texto. Faltou isso? Faltou uma tentativa de defender um texto que era importante para a equipe econômica? Não, pelo contrário. Antes de enviar, teve uma coletiva feita pelo ministro da Fazenda que estava em exercício. Inclusive, ele fez essa apresentação, a coletiva, antes do envio, exatamente para que pudesse esclarecer qual que era a proposta, né? E a ação do governo... Foi do Dario. Então, que era o ministro da Fazenda em exercício, quem estava aqui, tá certo? Para poder fazer no horário adequado, de manhã. Então, foi feito de forma detalhada a proposta. É muito importante todo mundo compreender que a proposta não era só do ministro da Fazenda, foi uma proposta apresentada pela área técnica do Ministério da Fazenda, mas foi discutida no âmbito do conjunto dos ministérios que se envolvem com esse tema, seja a Casa Civil, seja os outros ministérios que se envolvem com esse tema. Agora, a defesa do governo vai ser feita de forma permanente pelo líder, que é o relator. A maior demonstração do empenho do governo em construir uma solução para isso é ter o relator do projeto ser o líder do governo, o senador Jacques Wagner, e envolvimento permanente tanto do Ministério da Fazenda, dos outros ministérios envolvidos com o tema. Mas, ministro, o senhor acha que houve uma falha? Porque houve uma derrota do governo agora nessa semana em relação ao tema. Foi devolvida a parte do MP. O senhor não vê uma falha? Primeiro que eu não vejo isso como uma derrota. Eu vejo uma decisão do presidente do Senado para criar um ambiente para a negociação. Então, não tem uma derrota ali. Tem uma decisão do presidente do Senado, considerou que melhoraria muito o ambiente no Senado se ele devolvesse um trecho da MP, né? Não devolveu os demais trechos. Tem uma medida ali importante em relação ao ITR, que reforça a capacidade de arrecadação dos municípios. Tem uma medida importante sobre a conformidade dos benefícios do crédito presumido do PIS/COFINS. Então, foi ali criar um ambiente para essa negociação. Então, foi parte do presidente do Senado. E acho que criou um ambiente que permite que o Senado, os setores econômicos, com apoio técnico sempre do Ministério da Fazenda e do governo, possam construir a melhor solução. Ministro, o senhor ter participado das discussões agora para encontrar uma nova alternativa de compensação, o presidente Pacheco disse que tem um cardápio. O senhor vê alguma solução como mais viável dessas que ele tem apresentado? Eu acho que quem vai fazer essa análise técnica é sempre o Ministério da Fazenda, com o seu corpo técnico da Receita. Então, teve ontem na reunião dos líderes a apresentação inicial, o que o ministro Fernando Haddad já deixou claro desde o começo, que está absolutamente aberto para, através do relator, através do conjunto dos líderes do Senado, ouvir quais são as sugestões, as propostas, né? O fundamental é que tenha que ser uma fonte que seja perene, ou seja, ela tem que ser perene, ela tem que ser permanente, porque não basta você ter uma medida que signifique, por exemplo, né, uma redução de despesa esse ano, porque é um benefício que vai durar por mais tempo. Então, a própria LRF estabelece isso. Não estou vendo nada perene dessas novas sugestões, porque falaram de refis de multa de agência reguladora, uma nova repatriação, talvez taxação das remessas internacionais, seria alguma coisa que poderia ser perene? O que o senhor vê como perene dessas sugestões que foram feitas até agora no Senado? Quem pode fazer melhor essa avaliação é o próprio Ministério da Fazenda e a Receita. Então, vai receber as sugestões e vai dar um retorno em relação a isso, né? Existe uma questão fundamental, primeiro, que é o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e social. Ou seja, não esperem desse governo qualquer medida que signifique desorganização do orçamento público ou deteriorar a saúde das contas públicas. Aliás, esse é um dos grandes esforços desde o começo do ano do governo,
Muita gente foi dito, vai ter várias queda de vetos no orçamento, vai desorganizar o orçamento público. Não foi isso que aconteceu, porque a gente se dedicou muito a isso, na negociação política, do conjunto do governo com o Congresso Nacional. E desde o começo a gente dizia, uma das principais prioridades nossas nesse primeiro semestre era não permitir a desorganização do orçamento público, deteriorar a situação da saúde das contas públicas, que é um esforço que nós estamos fazendo no país. Então, a posição, certamente, do Ministério da Fazenda e do conjunto do governo vai ser discutir qual que é uma proposta de compensação viável, perene, que não signifique deteriorar a situação da saúde das contas públicas do país. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, eles vieram a público defender uma agenda de corte de gastos em todo o governo. Uma das possibilidades que está sendo ventilada é a limitação do piso de saúde e educação. O senhor acha que tem espaço no governo para essa agenda de corte de gastos? Primeiro, esse governo Lula já acabou com a verdadeira gastança feita pelo governo anterior. Esse governo Lula fez ação mais eficiente para fechar as torneiras da gastança feita pelo governo anterior, sobretudo às vésperas das eleições. É uma verdadeira operação boca de urna que foi feita nesse país, que criou descontrole sobre vários auxílios, descontrole sobre desoneração com queda de arrecadação, desorganização das contas públicas. Nós estancamos a gastança feita pelo governo anterior. Segundo, nos dedicamos, junto na negociação com o Congresso Nacional, para aprovar um novo arcabouço fiscal para o país, que dá uma regra clara, com bastante credibilidade, na minha opinião, que sinaliza para os próximos anos, para esse ano, para os próximos anos, qual que tem que ser o crescimento de despesa sem desorganizar a saúde das contas públicas do país, né? Terceiro, este governo tem uma postura muito firme em estabelecer metas fiscais que são ousadas, nós sabemos, mas que é exatamente isso, é perseguir metas fiscais ousadas, porque isso coloca o conjunto do governo, coloca o Congresso Nacional, coloca o conjunto da sociedade para perseguir essas metas fiscais. E mantivemos essas metas fiscais perseguindo o que criou esse ambiente do país de que a gente está com inflação controlada, com queda do desemprego, com crescimento econômico superando, inclusive, vamos superar esse ano de novo as metas que são consideradas metas que eu considero são metas pessimistas, vamos superar mais uma vez. E faz parte da continuidade dessa agenda um debate que precisa ser feito sobre a qualidade dos gastos no país, sobre a efetividade dos gastos, não só do Executivo, mas de todos os poderes, né? Como que você possa fazer cada vez mais que os recursos que são conquistados sejam efetivos. Então, acho que essa é uma agenda permanente. Certamente agora na preparação, por exemplo, do próximo orçamento, esse debate virá à tona. Então, tanto o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, que tem essa responsabilidade, certamente vão construir propostas. Elas vêm para aquilo que é a chamada junta orçamentária, que junta outros ministérios, e, por final, o presidente Lula, e depois para o Congresso Nacional. O que pode esperar desse governo junto não só a preparação da peça orçamentária, mas no debate do Congresso Nacional, um compromisso permanente em consolidarmos a saúde das contas públicas, não permitir qualquer descontrole fiscal no país e combinar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. O presidente Lula vai deixar cortar gastos no orçamento? Não, o presidente Lula já fez isso desde o primeiro ano do governo, cortou gastos. O presidente Lula acabou com a gastança feita pelo governo anterior. O presidente Lula foi o principal fiador da proposta do arcabouço fiscal, que constrói uma proposta muito sólida de combinar um teto para o crescimento de despesas para você não permitir uma desorganização das suas contas públicas. O presidente Lula é um presidente que, durante os seus primeiros governos, garantiu superávit primário nesse país de forma permanente e uma recomposição das contas no país. Então, o presidente Lula tem um compromisso inequívoco em combinar responsabilidade social e responsabilidade fiscal, né, o tempo todo. Essa é uma agenda também do presidente Lula, de você considerar investimento em saúde, investimento em educação como investimento, né? Isso é uma compreensão que ele sempre tem, faz questão de dizer, né? Investir em educação é importante para o desenvolvimento do país, investir em saúde é importante para o desenvolvimento do país, mas um compromisso permanente, né, em combinar responsabilidade social com responsabilidade fiscal e ser muito firme, né, em ter
acabado com a gastança feita pelo governo anterior, ter liderado o debate do arcabouço fiscal, ter reafirmado o compromisso com as metas fiscais no ano passado, quando esse debate apareceu, e um compromisso, sem dúvida alguma, com a melhoria da qualidade do investimento do gasto no país. Mas no discurso, o presidente Lula já até falou que talvez não era possível a questão de atingir a meta zero. O senhor acha que essa questão, essa agenda de corte de gastos não tem que estar mais presente nos discursos do presidente? Não, o principal discurso do presidente é a combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Isso ele fala de forma permanente e compreende as metas fiscais como metas ousadas, que nós temos que persegui-las. E continua todas as vezes que tiveram dúvida em relação a isso, ele reafirmou o compromisso de perseguir essas metas fiscais. Nós sabemos que elas são ousadas, vocês mesmos dizem que elas são ousadas, todo mundo, mas sabemos da importância de continuar perseguindo o alcance dessas metas. Ministro, o senhor acha que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou isolado nesse episódio da MP do PiscoFins e em outros episódios recentes? O senhor vê ele enfraquecido no governo nesse momento? Não, pelo contrário. O ministro Fernando Haddad é o grande líder da política econômica do governo. A dobradinha, a dupla Lula e Haddad tem feito muito bem para a economia brasileira. É o grande líder e continua como o grande líder da política econômica, da equipe econômica do país, do que o presidente Lula vem conduzindo, e tem toda a confiança do presidente Lula. Toda vez que fizer especulação sobre o ministro Fernando Haddad, o presidente Lula reafirmou a confiança que tem no ministro Fernando Haddad. Várias vezes falaram que ele ia ser derrotado em vários temas no ano passado, e muito pelo contrário. O presidente Lula reafirmou essa política econômica liderada pelo ministro Fernando Haddad. Então, mais do que nunca, o ministro Fernando Haddad tem a confiança do presidente, a confiança do conjunto do governo, a confiança, inclusive, e a respeitabilidade do Congresso Nacional, dos atores econômicos, para liderar essa política econômica. Ministro, o senhor fala que a pauta principal do governo é a questão econômica, essa responsabilidade fiscal. Mas a gente está vendo que, a trancos e barrancos, sim, o governo está conseguindo aprovar pautas econômicas importantes, mas até que custo político. E a partir do momento em que o governo coloca como prioridade a questão econômica, também está trazendo o Congresso ter mais voz em relação a questões sociais e ideológicas, como a questão do aborto, que a gente viu essa semana. Essa semana teve um revés da devolução de parte da MP e da questão do PL do aborto. O senhor, fazendo uma visão desse panorama dessa semana, o que o senhor acha da articulação política até agora? Está fazendo efeito, o presidente está fazendo agora essas reuniões, está retomando essas reuniões de articulação. O que está faltando na articulação política para melhorar? Porque está sendo gasto muito capital político. O senhor não concorda com isso? Não, primeiro, qual que é a prioridade do governo? É uma agenda econômica e social que foi apresentada publicamente. No ano passado nós apresentamos ela publicamente e fomos muito bem-sucedidos, compartilhando essas conquistas com o Congresso Nacional e com a sociedade. Então, tudo que era necessário, decisivo, ser aprovado no ano passado, nós conseguimos. E nesse ano nós iniciamos o ano apresentando também qual que é a agenda. É a agenda econômica e social. São temas econômicos importantes que estão sendo aprovados. Conseguimos concluir a votação, por exemplo, desse programa do Mover, que é um programa muito importante nessa semana, concluiu a votação dele. Avançou na letra de crédito de desenvolvimento para o BNDES, com a nova forma de financiamento do BNDES, mais uma medida sendo aprovada que está caminhando. Já foram aprovados 13 projetos prioritários, já vieram para a sanção presidencial nesses primeiros meses. Nós tínhamos um compromisso de temas sociais, inclusive enfrentando resistência da extrema-direita, inclusive enfrentando resistência daqueles, por exemplo, que são anticultura, aprovação do marco regulatório do fomento da cultura, que vem para a sanção do presidente agora, concluiu a votação nessa semana, a aprovação da permanência da lei de cotas nos concursos públicos, teve uma resistência enorme lá no Senado da extrema-direita, conseguimos aprovar, ou seja, a agenda econômica social, que é a agenda prioritária do governo, vem avançando pela capacidade de articulação política, pelo conjunto do governo, e porque é uma agenda, eu diria, muito realista, compreendendo sempre qual que é a composição do Congresso Nacional. Agora, tem outros temas que aparecem no Congresso Nacional, que não é
articulação política do governo, situação de ministro A, ministro B ou de qualquer líder. Tem a ver com a realidade do Congresso Nacional, né? Por exemplo, esse tema que você citou, né? Primeiro, acho que é importante as pessoas compreenderem, quem acompanha, o que é aprovar um requerimento de urgência e o que é caminhar a votação do mérito sobre o tema. Por exemplo, você tem mais de 2.000 projetos com requerimento de urgência aprovados hoje na Câmara. Não significa que eles vão ser votados ou que foram votados. Só no ano passado foram mais de 200 projetos com requerimento de urgência aprovados e não votados. Até esse momento foram mais de 70 projetos de requerimento de urgência aprovados, muitas vezes aprovado inclusive sem votação ali, e que não necessariamente vai ser votado no plenário, né? Então essa é a primeira questão. A segunda questão, tanto eu quanto o próprio presidente Lula sempre teve assim, um pedido de lideranças religiosas, né, de lideranças que tratam desse tema, sempre teve um pedido de que o governo não fizesse qualquer mudança na legislação atual sobre interrupção da gravidez, né? E esse sempre foi um compromisso do governo. Eu quero reafirmar aqui, não contem com o governo para mudar a legislação atual sobre esse tema, muito menos para um projeto que estabelece que a pena para a mulher estuprada é o dobro da pena para o estuprador. Não contem com o governo para aprovar um projeto como esse. Como não contem, porque sempre foi um compromisso do governo, de não fazer a mudança, qualquer mudança na legislação atual sobre esse tema. Mas o governo vai atuar, por exemplo, para evitar a aprovação desse projeto? Não contem com o governo para fazer qualquer alteração na legislação atual sobre esse tema. Mas vai ter algum trabalho do governo para barrar esse projeto, para que ele não seja votado? Não só do conjunto do governo, eu acho que inclusive dos vários líderes. O fato de ter sido aprovado no requerimento de urgência, como outros 76 projetos tiveram requerimento de urgência aprovado esse ano, mais de 2.000 se a gente acumular todos os anos, não significa que vai ser votado o mérito. Não significa que esse projeto vai ser. Não contem com o governo. O governo é contrário a fazer qualquer mudança na legislação atual sobre esse tema. Ainda mais um projeto que estabelece que as meninas e mulheres estupradas vão ter uma pena que é o dobro do estuprador. Então não contem com o governo em relação a isso. A equipe técnica recomendaria o veto, o presidente Lula vetaria esse projeto se ele fosse aprovado? Ele nem entrou em pauta para votar, gente. Estamos pensando lá na frente. Não, mas tem que pensar agora. Tem que pensar agora. Ele nem foi. Tem mais de 2.000 projetos que têm requerimento de urgência aprovado e não estão na pauta para votar. Só esse ano são mais de 70. No ano passado, mais de 200 que não entram para a pauta para votar. Uhum. Então, não contem com o governo para isso. Para fazer qualquer mudança na legislação atual sobre interrupção da gravidez, muito menos para um projeto que estabelece que a mulher estuprada vai ter o dobro de pena do estuprador. Não contem com o governo para isso. Bom, ministro, outro assunto que a gente não pode deixar de falar é sobre o indiciamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, nessa semana. O presidente Lula disse que ia conversar com o ministro, ia entender o que aconteceu, entender os fatos e ia ter uma conversa dura com ele, uma conversa franca. O senhor vê o ministro enfraquecido no caso? Acho que o presidente Lula falou, quando voltar ao país, quer ouvir, porque nós sempre vamos primar pela presunção da inocência de qualquer um. O que foi feito agora é um pedido de indiciamento. Então, não foi feito indiciamento, foi feito um pedido de indiciamento, isso vai para o Supremo Tribunal Federal, vai para a PGR, para decidir se indicia, se faz denúncia ou não. Então, sempre vamos primar pela presunção da inocência, até porque a gente já viu muita gente ser injustamente condenado publicamente depois de ter visto que não tinha qualquer responsabilidade sobre aquele fato. Então, o ministro Juscelino conta não só comigo, mas certamente com o presidente Lula, com todo o espaço para se defender, para poder provar sua inocência, e nós vamos sempre confiar nisso, na presunção da inocência, até que se prove o contrário, até que se tenha qualquer tipo de prova contrária em relação a isso. Então o presidente Lula já falou, vai ter a conversa, ele conversa com o ministro assim que voltar. Mas o que o senhor acha disso, desse indiciamento? O que o senhor acha? Porque desde o começo do governo estão tendo acusações em relação a esse ministro. Ele é da bancada União Brasil, ele é indicado pela bancada União Brasil, que nem todas as votações dão o resultado, dão a quantidade de votos que o governo espera, em votações até importantes. O senhor acha que está tendo esse retorno da bancada da União Brasil
E isso vale a pena manter o ministro Juscelino no cargo? Primeiro em relação à União Brasil, porque você está misturando dois temas. Primeiro em relação à União Brasil e à bancada da União Brasil. Todas as votações decisivas do governo, da sua agenda econômica, da sua agenda social, da agenda de defesa da democracia, que foi, por exemplo, a condução da CPMI, a bancada federal, tanto na Câmara e a bancada do Senado do União Brasil, foi muito firme junto com o governo. Quem presidiu, por exemplo, a CPMI do golpe do dia 8 de janeiro foi um presidente e um deputado do União Brasil. E teve uma postura, não só ele, mas os deputados que estavam lá, muito firmes, né, em caracterizar a organização criminosa que existia no governo anterior, existia aqui dentro do Palácio do Planalto, e espalhado pela Esplanada, uma organização criminosa contra a ditadura no governo anterior, que foi evidenciado na CPMI. Quem presidia a CPMI foi a União Brasil. Então, na agenda democrática, na agenda de rechaçar o dia 8 de janeiro, estabelecer uma linha muito clara, tanto no Congresso Nacional como na sociedade, aqueles que apoiaram a tentativa de golpe de 8 de janeiro, que passaram pano para os crimes preparatórios ao 8 de janeiro, e aqueles que rechaçaram isso, eu não tenho nada a questionar sobre a grande maioria da bancada de deputados federais do União Brasil, seja na Câmara quanto no Senado. E os ministros do União Brasil que compõem o governo têm um papel muito importante, inclusive no diálogo com essas bancadas. Então, em relação às votações decisivas, temos tido sempre uma participação muito firme, conquistando a maioria, compreendendo a característica de cada partido, ainda mais o União Brasil, que é uma fusão de vários partidos, né? Então, eu não tenho nada a questionar em relação a isso. A postura e a presença desses ministros, tanto o ministro Juscelino quanto o ministro Celso Sabino, contribuem muito fortemente no diálogo com essas bancadas. Ministro, em alguns episódios, né, o senhor falou que nos principais, a União tem entregado votos, etc. Mas em alguns episódios, alguns partidos com o ministro no governo têm votado contra orientações do governo. Por exemplo, no veto das saidinhas, né, que foi derrubado no Congresso Nacional, e em outros também. Depois desses episódios, o governo tem cobrado esses ministros? Não, tem dialogado de forma permanente, não é depois, antes também, permanente. Agora, a gente precisa compreender, viu, Lorena, porque às vezes é quase que um subterfúgio. Parece que às vezes as pessoas tentam esquecer ou não olhar para a composição do Congresso Nacional sobre alguns temas, que é fruto do que era o pensamento da sociedade brasileira e do sistema político no dia da eleição, e achar que tem alguma outra forma de mudar o pensamento desses parlamentares sobre alguns temas. Então, o que é o prioritário do governo, o que ele sempre conta, dialoga antes, permanentemente, tanto com os ministros quanto os líderes, é a agenda econômica e social de recuperação do crescimento econômico do Brasil, do combate à desigualdade, da defesa da democracia. Essa é a agenda central do governo. E com ela nós buscamos sempre, temos tido uma participação muito importante desses vários ministros na defesa dessas posições. Tem alguns temas que o debate não é nem no Congresso, o debate é lá na sociedade. Tem alguns temas que a discussão tem a ver com a sociedade, como que a sociedade acompanha e vem a debater junto ao Congresso Nacional alguns desses temas, né? Por exemplo, o veto da saidinha foi uma decisão do presidente da República, eu acho que foi uma decisão correta naquele momento, porque ele fez questão, junto com o ministro Lewandowski, de, ao fazer aquele veto, fazer esse debate, certo? Fazer o debate sobre isso. Inclusive, esse debate feito pelo ministro da Justiça, pelo ministro da AGU, com os parlamentares, com o judiciário, com a sociedade, com a própria imprensa, eu diria que, inclusive, construiu um ambiente para, por exemplo, o ministro do STF, André Mendonça, que foi indicado pelo governo anterior, ter tomado a decisão correta de dizer o seguinte, as pessoas que já estão no regime semiaberto, que já têm o direito de poder visitar sua família, de estudar, de trabalhar, por estarem tendo um bom comportamento no sistema penitenciário, mantém esse direito. Ou seja, esse debate criou esse ambiente para isso. Então, muitas vezes, eu falo que é muito difícil, é muito raro um time ser campeão num campeonato de pontos corridos vencendo todas, né? O governo está vencendo as batalhas principais, o governo está vencendo o mata-mata dos campeonatos, as decisões mais importantes, aquilo que garante o bom resultado final.
Agora, você vai ter derrotas ao longo do campeonato, né? Ninguém quer perder nunca, mas você vai ter derrotas ao longo do campeonato. O que você não pode é perder o mata-mata, o que você não pode é perder a decisão. E esse governo tem vencido o mata-mata, construindo um compartilhamento com o Congresso, com a sociedade, sobre temas centrais para essa recuperação econômica e social do governo. Não é à toa que o Brasil voltou a crescer, está superando as metas pessimistas de crescimento, a inflação está controlada e o desemprego voltou a cair. E você tem a reconstrução de várias políticas sociais que tinham sido desmontadas. Só no ano passado foram 16 projetos aprovados de políticas sociais que tinham sido desmontadas. Primeiro ano do governo 3 do presidente Lula, nós tivemos a maior taxa de aprovação de projetos de iniciativa do governo da história. Desde a redemocratização, quando você pega o primeiro ano de todos os governos, o governo que teve a maior taxa de aprovação de projetos de sua iniciativa da história foi o primeiro ano do Lula 3. Superou o primeiro ano do Lula 1. Né? Então, vamos continuar perseguindo isso. O senhor vê o ministro Juscelino permanecendo no cargo ou o senhor acha que o ministro deve se afastar para conseguir responder às acusações? Não, essa é uma questão quase individual do ministro Juscelino. Eu acho que essa conversa ele vai ter com o presidente. O que ele tem da minha parte, e certamente já sinalizou o presidente mais de uma vez sobre isso, é a presunção da inocência. É compreender que ele tem o direito de se defender. Foi feito agora um pedido de indiciamento, que nem sabemos se vai ser confirmado ou não. Ele tem o direito de se defender. Mas, por hora, ele deve permanecer no cargo, Ele tem o direito de se defender. A gente tem a presunção da inocência. Nós não vamos cometer injustiças que já foram cometidas em outros momentos, que depois, né, quando o final da apuração, da investigação, se identificou que era injustiça. Né? Então, tem um pedido de indiciamento nesse momento, que vai ser avaliado pelas instituições, tem que avaliar, e eu, da minha parte, compreendo que o ministro Juscelino tem todo o direito de fazer sua defesa, presunção de inocência. Não vamos ter qualquer, da minha parte... Fazer sua defesa no cargo enquanto ministro. Da minha parte, não existe qualquer tipo de julgamento para ele, porque não cabe a mim julgar o ministro. Cabe, da minha parte, sempre compreender que as pessoas têm presunção de inocência e têm que se defender. Se ele se considera que pode se defender ocupando, né, fazendo o bom trabalho que está fazendo, é óbvio que é uma questão individual dele. Eu tenho o sentimento que até agora ele foi se explicar, foi se defender, ocupando e exercendo o bom trabalho no Ministério das Comunicações. Então, sua sensação é que ele deve permanecer por enquanto? Não, não é só a sensação, a minha compreensão é que esse governo respeita a presunção da inocência. Esse governo não comete injustiças ou pré-julgamentos, como já foi feito em outros momentos que depois se viu que a pessoa foi pré-julgada de forma injusta. Então, as instituições funcionam, Polícia Federal com autonomia, o presidente Lula em nenhum momento mandou mudar o delegado da Polícia Federal ou disse que ia indicar o delegado da Polícia Federal. O ministro Juscelino em nenhum momento fez qualquer pedido para que se mudasse qualquer interferência da Polícia Federal. Então, as instituições funcionando, a Polícia Federal fazendo o trabalho dela. Agora ela faz um pedido de indiciamento à instituição que cabe dizer se faz sentido ter esse indiciamento ou não, e vamos deixar as instituições funcionarem. Ministro, a gente poderia ter muitas perguntas aqui ainda para o senhor, poderia ficar a manhã inteira aqui, mas infelizmente já estamos no final aqui do nosso prazo. Queria agradecer a participação do senhor no nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Poxa, eu que agradeço. Eu pensei que a gente ia ficar mais tempo mesmo. Mas parabéns aí pelo programa. Um grande abraço a todos. Eu que estou tendo que interromper porque eu vou sair daqui e vou para o interior de Minas para um grande encontro dos empresários para discutir reforma tributária. Também é outro tema importante. Fundamental e tenho convicção, pode notar aí, tenho convicção que os dois presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, vão fazer e já estão fazendo todo o esforço para aprovarmos a regulamentação da reforma tributária ainda esse ano, antes deles deixarem a presidência. Vai ser um legado importante do Congresso Nacional, o governo dialoga com esse legado da aprovação da reforma tributária no país, que vai ter um impacto ainda mais positivo para o nosso crescimento econômico. Obrigada, ministro. Obrigada aos assinantes do podcast.